Olá, segundo ano! Hoje vamos estudar a aula 19. Então, pegue sua apostila 19 aí. Vamos preencher o cabeçalho com o nome da escola, nome do professor, nome do aluno e sua turma. E coloque aí também a data de hoje, nesse espaço que temos aí, aula 19. Coloque a data de hoje, certo? E qual será nosso tema de hoje? Já temos algumas dicas aí, olha só. Que personagem é esse? Você conhece? É o Menino Maluquinho, isso mesmo. E quem é o criador desse personagem? Que autor criou esse personagem, você sabe? É o Ziraldo e hoje vamos conhecer um pouquinho da história dele. Já ouviu falar em Ziraldo? Com certeza já esbarrou com alguma obra dele por aí. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 1932, Ziraldo Alves Pinto viveu em sua cidade natal durante toda a sua infância. Desde criança, o artista já mostrava que tinha muito talento e o dom de desenhar. Ziraldo é caricaturista, chargista, colunista, cronista, desenhista, dramaturgo, escritor, humorista, jornalista e pintor. Nossa, é talento de montão! Em 1930, realizou um marco na história brasileira enquanto artista gráfico. Lançou os primeiros quadrinhos coloridos e escritos por um autor só. Trata-se da revista Turma do Pererê. Ao longo de toda a sua carreira, Ziraldo teve inúmeras publicações de sucesso. A mais emblemática de todas, sem dúvida, foi lançada em 1980, O Menino Maluquinho. Graças à importância do seu trabalho para a literatura, Ziraldo foi contemplado com várias premiações ao longo de sua carreira. Ele criou tantas obras que poderíamos ficar aqui falando de Ziraldo por várias horas. Tem a Turma do Pererê, do ano de 1960, O Menino Maluquinho, de 1980, Bichinho da Maçã, O Joelho Juvenal, O Menino da Lua e muitas outras histórias. As histórias de Ziraldo acontecem em uma variedade de contextos, que vão desde a política até o universo infantil. Ziraldo é um artista muito importante para o Brasil, tanto que já recebeu várias homenagens de outros artistas, como Maurício de Souza e Romero Brito. E essa é um pouquinho da história desse grande artista, que nos enriquece muito com suas obras. Na página 1 da sua apostila, você tem o texto Entrevista. Acompanhe a leitura com a professora. A entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Você pode encontrar em jornais, revistas e na internet, mas também pode ver ou escutar uma entrevista na televisão ou no rádio. E temos aí a entrevista com o Ziraldo. Marina, como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo, desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Eu imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Então, pessoal, essa daí é uma entrevista com o Ziraldo. Quem é a entrevistadora? Quem está entrevistando o Ziraldo? Olha aqui. É a Marina. E aqui temos o nome do entrevistado, certo? E essa imagem, olha aqui. Nós temos o Ziraldo com o Menino Maluquinho, com o Saci. Quem será que fez essa ilustração? Olha aqui embaixo, nós temos uma assinatura. Essa assinatura é do Maurício de Souza, pessoal. Você conhece ele? É o criador da famosa Turma da Mônica, isso mesmo. Ele fez uma homenagem a Ziraldo, fez uma caricatura do Ziraldo. Olha aqui o desenho, a imagem. Mas o que é uma caricatura? É o desenho da pessoa, só que na caricatura, algumas características são desenhadas em exagero para ter um tom humorístico, ficar um pouco engraçado. Observe, olha o queixo do Ziraldo, como está grande, o nariz, as sobrancelhas. Então, essa é uma caricatura de Ziraldo, feita por Maurício de Souza. E como sabemos que foi o Maurício que fez? Pela assinatura dele, aqui embaixo da imagem, certo? Então, vamos continuar. 1.
Marque a alternativa que indica pelo que Ziraldo se apaixonou quando foi crescendo. Aí no texto nós temos essa informação. Basta ler o texto com bastante atenção que nós teremos aí a resposta para essa pergunta. Vamos procurar então. Olha o que o Ziraldo disse. Desde pequeno sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Eu imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, olha o que aconteceu quando ele foi crescendo. Conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Então, pelo que Ziraldo se apaixonou? Pelas histórias em quadrinhos, por esse gênero textual. Então, vamos marcar a alternativa C. Próxima atividade. 2. O texto acima é. Que tipo de texto será esse que nós acabamos de ler? Você sabe? Vamos ver as alternativas. A. Uma receita. Será que é uma receita? Na receita nós temos um título, temos os ingredientes, temos o modo de preparo. Será que é uma receita? Para que serve a receita? Para instruir a preparação de algo, não é mesmo? E o texto que nós lemos tem esse objetivo? Não, né? Não tem ingredientes, não tem modo de preparo, não tem o objetivo de instruir alguém a fazer algo, né? Então, não é uma receita. É uma fábula. Você já aprendeu que as fábulas são histórias narrativas curtas, que os personagens são animais com características humanas e também as fábulas sempre têm uma moral da história, um ensinamento. O texto que acabamos de ler tem essas características? Também não é uma fábula. Olha aqui, nós temos o exemplo de uma fábula. Olha, a raposa e a cegonha. Isso sim é uma fábula. C. Uma entrevista. Para ser uma entrevista, tem que ter um entrevistador e um entrevistado. Tem que ter perguntas e respostas. Será que é uma entrevista? Vamos ver a D primeiro. Uma piada. Você já aprendeu na aula anterior sobre as anedotas, não é mesmo? A piada, ela tem o objetivo de divertir as pessoas. Esse texto que lemos tem esse objetivo? Não. Aqui nós temos nesse texto a Marina fazendo perguntas e o Ziraldo respondendo. É uma entrevista mesmo. Quem colocou entrevista aí acertou, então pode assinalar aí na sua apostila, né? Aqui nesses exemplos nós temos, como eu já disse, a fábula, temos uma piada e temos um bilhetinho também. 3. Pinte a legenda, depois localize e pinte as informações no texto de acordo com sua legenda. Então temos aí entrevistado, entrevistador e desenhista. No seu texto você vai pintar o entrevistado, o nome do entrevistado de azul, o nome do entrevistador de amarelo. E o nome do desenhista? De vermelho, isso mesmo. Então, vamos lá para o texto. Quem é o entrevistado? Você sabe quem estava respondendo as perguntas? Ziraldo, isso mesmo. Ele estava sendo entrevistado por quem? Quem era aí o entrevistador? A Marina, isso mesmo. E aqui temos uma ilustração. Essa ilustração foi feita por um desenhista, por um ilustrador. Quem seria esse desenhista? Olha lá, a assinatura do Maurício de Souza. Essa foi fácil, não é mesmo? Próximo exercício. 4. Observe o João entrevistando a Maria. Então, olha lá, o que o João vai perguntar para a Maria. Maria, minha história favorita é a do gato de botas. Qual é a sua história favorita? Olha a resposta da Maria, pessoal. João, eu gosto muito da Branca de Neve e os 7 Anões, porque também adoro maçãs. E olha o que você tem que fazer nesse exercício. Agora, no seu caderno, você vai criar 3 perguntas para fazer para um amigo. Então, você vai se tornar um entrevistador. Ao entrevistar, leia as perguntas que planejou. Ouça com atenção as respostas dele. Depois, troque os papéis. Então, primeiro você vai entrevistar, lendo as perguntas que você criou. E depois o seu amigo vai entrevistar você com as perguntas que ele criou.
Ao ser entrevistado, preste bastante atenção nas perguntas para responder adequadamente. Então, para você compreender bem a pergunta que o seu amigo vai fazer, que o entrevistador vai fazer, você tem que estar bem atento, certo? Então, vamos lá para o caderno. No caderno, você vai pintar uma linha para separar as atividades anteriores das atividades que vamos fazer agora. Vai colocar a data de hoje, atividade da página 2. Perguntas. E você vai escrever aí as 3 perguntas que você vai fazer para o seu amigo, para a pessoa que você vai entrevistar, certo? Continuando. 5. Leia os trava-línguas a seguir. Então, conforme eu for apontando, você vai fazendo a leitura, certo? E depois vamos ler juntos. Mas agora é sua vez. Pode começar. Agora vamos juntos. A Rosa perguntou para a Rosa: qual é a rosa mais rosa? A Rosa respondeu para a Rosa: a rosa mais rosa é a rosa cor-de-rosa. Então, você observou algo nesse trava-língua? Olha que interessante, nós estudamos isso na aula passada. Nós temos aqui os 2 pontos, que está indicando que alguém vai falar. Temos aqui também o travessão. Para que serve o travessão? Vem antes de uma fala, né? Antes de um diálogo. Qual é a rosa mais rosa? Termina com esse ponto. Que ponto é esse? De interrogação. Para que ele serve? Vem ao final de perguntas, então, é sinal que isso que a Rosa disse, olha só, é uma pergunta. Qual é a rosa mais rosa? E depois temos aqui, a Rosa respondeu para a Rosa. Olha os 2 pontos novamente. Está indicando que vem outra fala por aí. O diálogo continua. A rosa mais rosa é a rosa cor-de-rosa. E aí está a resposta. Agora é sua vez de ler o próximo trava-língua. Vamos lá. Pode começar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Gente, olha quanto som da letrinha S nós temos aí. Dá para enrolar a língua, por isso é um trava-língua. Vamos agora continuar nossas atividades. 6. Pinte a legenda, depois pinte as imagens e as palavras do quadro de acordo com a posição da letra S. Então, temos aí no primeiro quadro, S com som de S. Qual que é o som da letrinha S? O som da serpente, olha lá. S entre vogais com o som de Z. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O e U. Então, quando o S está no meio de 2 vogais, ou seja, tem uma vogal de um lado, ele no meio e outra vogal de outro, ele fica um pouquinho zangado. E ao invés de fazer o som do S, ele faz o som de Z. Toda figura ou palavra que tiver S entre vogais com som de Z, vamos pintar de vermelho. E temos também o SS entre vogais com som de S. Como eu já expliquei que o S sozinho, no meio de 2 vogais, tem o som de Z, para ele ter o som de S, precisamos colocar 2 S's. Então, entre vogais, quando temos 2 S's, aí sim temos o som S. Vamos lá, sabiá. Observe qual é o som da letrinha S no sabiá. Sabiá. É o som de S, não é mesmo? Então, é ali a primeira, o azul. S com som de S. Agora, temos ali na segunda palavrinha, assobiar. Olha só o que temos aqui. Vogal de um lado e vogal de outro. Se eu tivesse colocado um S só, sabe o que iria acontecer? Ficaria asobiar. Por isso, eu tive que colocar os 2 S's, olha lá. 2 S's entre vogais com som de S. Então, nós temos aí os 2 S's. Devemos pintar de amarelo. E você vai fazer isso com todas as outras palavrinhas aí. Com a rosa
com a casa, com o sapo e com o professor. E também vai circular das cores correspondentes o sino, a bússola, a tesoura, o girassol, o sapato, o travesseiro, a camiseta e o vaso. Depois que você já pintou e circulou todas as palavras e imagens do exercício 6, nós vamos para o exercício 7. O que temos que fazer no exercício 7? Olha só, todas as palavrinhas que nós temos aí no exercício 6, devemos organizar nessa tabela aí do exercício 7. Então, nós temos 3 colunas. Primeira coluna, S com som de S. Todas as palavrinhas que tiveram S só, com som de S, vamos escrever na primeira coluna. Segunda coluna, S entre vogais com som de Z. Então, todas as palavrinhas desse quadro aqui, do exercício 6, que tiver S com som de Z, nós vamos colocar na segunda coluna. E na terceira coluna, as palavras com 2 S's. Vamos colocar aqui nessa terceira coluna, certo? Então, já temos, olha só, o sabiá, a rosa e o assobiar. Vamos lá fazer mais uma com a professora. A casa. Olha só a casa. Nós temos uma vogal de um lado e do outro temos uma outra vogal. Então, o S está no meio de 2 vogais. O que acontece quando o S está no meio de 2 vogais? Fica zangado e tem som de Z. Por isso, em casa, colocamos a letrinha S com som de Z. E você vai colocar todas essas palavras e os nomes das figuras aqui nessa tabela. Se for preciso, dê pause no vídeo para realizar a atividade 8. O exercício 8 está na página 3 da sua apostila. Cruzadinha. Então, aqui ao lado nós temos algumas informações. Temos 2 S's, ó. A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra, como em sabiá. Pessoal, nunca vamos utilizar 2 S's em início de palavra, não é necessário. Sempre no início da palavra, o S terá o som de S, o som S. Segunda dica aqui, ó, segunda parte da regra. A letra S tem som de Z quando aparece entre vogais, como em rosa. É o que a professora já explicou. Vogal de um lado, vogal de outro. S no meio, ele fica zangado e fica com som de Z. Para esse S no meio de 2 vogais não ficar zangado, ele chama o irmão gêmeo dele. Ficam 2 S's, olha aqui. Os 2 S sempre têm som de S e aparece entre vogais, como em assobiar. Olha só, aqui temos os 2 S's, por quê? Tem o vogal A e do outro lado a vogal O. Se eu colocasse um S só, teria som de Z. E não ficaria a palavra assobiar, ficaria azobiar. Quando as palavras que possuem 2 S são divididas em sílabas, cada S fica em uma sílaba, como em vassoura. Então, sempre quando for separar sílabas, quando temos 2 S's ou 2 R's, eles nunca ficam juntos na separação de sílabas. Fica um em uma sílaba e o outro na outra. Eu vou ajudar apenas com uma, vamos lá. Passarinho. Olha só, passarinho, nós temos o S no meio de 2 vogais. Dessa forma, precisamos colocar os 2 S, para que o som continue S, passarinho. E você vai fazer o mesmo, colocando as palavras aí na cruzadinha, colocando o pêssego, a vassoura, a mesa, o presente, o girassol, sorriso, a rosa e o tesouro. Então, ao escrever as palavrinhas, observe com bastante atenção se é necessário colocar os 2 S's, se o S tem som de Z ou se tem o som de S mesmo. Continuando. Agora é o momento de treinar um pouquinho a letra cursiva. Seu lápis está bem apontadinho? A professora já explicou, eu explico sempre, não é mesmo? Que para a letrinha cursiva sair bem bonitinha, o lápis tem que estar bem apontadinho. Então, aponte seu lápis aí. Vamos lá? Letra cursiva. Essa atividade está na página 4 da apostila. Utilize cores bem bonitas para traçar os caminhos pontilhados. Mantenha os olhos na sua mão, observando o movimento.
Então, aqui, pessoal, nós temos alguns insetos e eles têm que ir até onde? Até o alimento deles, né? Até o outro lado. Para isso, vamos seguindo o caminho pontilhado. O que não podemos fazer? Tirar o lápis da folha. Então, eu vou começar bem aqui no início e vou seguindo. E vai observando também o caminho que o seu lápis vai fazendo, para que você não saia nem um pouquinho desse caminho pontilhado. Primeiro movimento, você vai colocar a pontinha do lápis e vai seguindo o pontilhado. Olha, sempre observando o caminho que o seu lápis está percorrendo, certo? Sem tirar a pontinha do lápis da sua folha, da sua apostila. Depois temos aí o segundo percurso do outro inseto, olha só. É um pouquinho diferente, tá vendo? Depois, temos o terceiro percurso, olha só. E vai seguindo. Quarto percurso, parece a letra N, não é mesmo? Olha só. Quinto percurso, tenta deixar a mão bem levinha para facilitar a movimentação. Olha o próximo percurso. Parece que ele está pulando, não é mesmo? Ó. Até o fim você vai sem tirar a pontinha do lápis. E depois temos aqui o caracol. Olha o percurso do caracol. Voltou e vai como se fosse uma ondinha, ó. Vai e volta. Vai e volta. Vai e contorna até o fim. E aqui do outro lado também temos, certo? Os dois movimentos. Então, capricha bastante nessa atividade. Próxima. Agora, nós temos aí algumas letrinhas. A letra V, N, M, X e Z. Vamos recordar como fazendo essas letrinhas. Começamos a partir da linha, letra minúscula, não é mesmo? Vamos lá, faz a montanha, o lacinho e foi reto, o banquinho. Letra N. Uma montanha, duas montanhas. Letra M. Três montanhas, olha lá. Uma, duas, três montanhas. Letra X. Eu vou seguindo, voltei pelo mesmo caminho e vou para o outro lado, como se fosse fazer uma letrinha C. Letra Z, saindo da linha, vai seguindo, faça um lacinho e fiz a parte de baixo, certo? E aqui também você vai levar o bebê até o aviãozinho e esse bebezinho aqui vai até o seu cachorrinho de brinquedo. Olha só a movimentação, vai seguindo aqui, fez o laço, continua, subiu a montanha, fez o laço. Olha só a movimentação desse aviãozinho. E agora, para chegar no cachorrinho, fez o banquinho retinho e o laço. Subiu, fez o banquinho e o laço. Subiu, fez o banquinho e chegou até o cachorrinho. E agora é a hora da história. E a história de hoje é... As Sete Cabritinhas e o Lobo, de Joan Soto, ilustrações de Carme Solá. Contam que sempre que a mãe cabra saía de casa para ir ao seu trabalho no hospital, dizia o mesmo para as suas 7 cabritinhas. Não abra a porta, porque existem lobos nas redondezas e dizem que os lobos comem cabritinhas. Há um muito esperto que inventa todo tipo de armadilha. As 7 cabritinhas aproveitavam que sua mãe não estava para brincar de sua brincadeira favorita. Imitar com suas vozes finas o lobo que ouviam uivar nas montanhas. Um dia, quando sua mamãe estava trabalhando, alguém bateu à porta e uma voz muito grave disse: "Sou a mãe, abram!" A cabritinha pequena escutou com atenção e foi abrir a porta. Mas a cabritinha maior a deteve e sussurrou: "Essa voz soa muito rouca." Mamãe nos disse que os lobos inventam truques para enganar as cabritinhas. Dizem que os lobos têm uma voz feia assim. E todas concordaram que a voz tinha que ser a do lobo.
Foi a cabritinha maior, a mais responsável, a que se pôs diante da porta e disse: "Se vá, não abriremos enquanto não estivermos seguras." E ouviram alguns passos pesados que se arrastavam e marchavam para longe da porta de sua casa. Se fosse um vendedor, teria voltado para tentar novamente. Porém, logo depois, bateram outra vez à porta. Uma voz muito fina disse: "Filhinha, sou eu, mami. Sou sua mamãezinha." Elas não sabiam que, enquanto brincavam, o lobo havia assaltado a farmácia e roubado xarope para a dor de garganta. Era um xarope capaz de afinar a voz mais rouca. E o lobo repetiu: "Anda, abram." As cabritinhas sorriram contentes e foram abrir a porta. Porém, a cabrita maior gritou: "Não abram, tem a voz fina, mas a mamãe não nos fala como se fôssemos tontas. Além do mais, as lobas têm a voz fina. Não sabemos, por isso não abrimos. Necessitamos de mais provas." Vocês não se recordam? Mamãe disse que os lobos cheiram muito mal. Todas cheiraram e descobriram que um fedor horrível entrava por debaixo da porta. Então a negra encheu o peito e disse: "Mamãe, põe a mão por debaixo da porta para te darmos a chave." E uma pata negra e peluda com unhas gigantes e pontiagudas passou por debaixo da porta. A medrosa quase desmaiou, mas a pequena observou essa garra gigantesca com curiosidade, muito atenta. As outras cabritinhas gritaram: "É o lobo! É o lobo!" E a garra desapareceu. E se ouviram de novo passos que se arrastavam para longe da casa. Que dia! O lobo estava muito mal-humorado. Tinha vontade de comer cabritinhas e estava disposto a qualquer coisa para conseguir algumas. Ia pelo bosque de cara feia e os animais se escondiam enquanto ele passava. De repente, o lobo teve uma ideia e saiu correndo em direção a uma perfumaria. Enquanto isso, as cabritinhas sentiam saudades de sua mamãe. A pequena olhava o relógio com os seus olhos grandes, ainda que não soubesse ler as horas. Nesse momento, soou a campainha e uma voz fina disse: "Iu, cabritinhas, a mamãe chegou. Está muito tarde, abram." A cabrita Pinta estava tão impaciente que foi abrir a porta. Porém, a maior a deteve e sussurrou: "Espera, não abra ainda." Mas um cheiro de perfume parecido com a colônia de sua mãe se filtrava por debaixo da porta. "O certo é que cheira bem aí fora. Mamãe já sabe. Põe a mão por baixo da porta." E uma mão branca com as unhas pintadas passou por baixo da porta. Oh, não! Tinham tanta vontade de ver a sua mãe que essa pata grande e estranha lhes pareceu adequada. Foi Medrosa que abriu a porta, e nesse momento um lobo gigantesco se lançou dentro da casa. Todas guincharam e correram a se esconder. O lobo foi encontrando e comendo uma a uma as cabritinhas. A Pinta, que tinha ficado paralisada de medo. A maior no forno. Uma que estava no cesto de roupas. Outra que tinha se escondido no armário. A Medrosa que estava debaixo da cama. E por último a negra que estava escondida embaixo da mesa. Então o lobo saiu satisfeito e foi deitar-se perto do rio para dormir. Quando mamãe cabra chegou em casa, encontrou a porta aberta e não viu nenhuma de suas cabritinhas. Como se preocupou, como chorou. Na casa só se ouvia o triste tic-tac do relógio. Mas então a portinha do relógio se abriu. Saiu a pequena e lhe contou que o lobo havia comido todas as suas irmãs. A mamãe a abraçou chorando. Porém, a mãe não iria deixar que o lobo conseguisse o que queria. E pensou. Com tanta comida, é certo que ficou com sede e sono. Estará ao lado do rio. E efetivamente ali o encontraram dormindo perto do rio, com a pança estufada. A mãe tinha trazido seu material do hospital. Quando encontrou o lobo, abriu a barriga dele com um bisturi
e as 7 cabritinhas saíram correndo. A mãe iria esbravejar por terem aberto a porta para o lobo, mas viu a pata pintada de branco e entendeu como ele as havia enganado. Esse lobo vai receber um castigo, disse a mãe. Meninas, busquem pedras bem grandes. Cada cabrita pôs várias pedras no estômago do lobo, que continuava dormindo aprazivelmente, sem se dar conta de nada. Quando a pança estava cheia, a mãe costurou a barriga. Isso feito, as 7 cabritinhas se foram felizes com sua mãe. Quando o lobo despertou com sua barriga cheia de pedras, soltou um arroto e murmurou: "Que digestão tão pesada! Dizem que as cabras são uma comida leve, mas me enganaram. Ai, minha barriga!" E tão mal havia ficado que decidiu não voltar a comer cabrita em toda a sua vida. Estamos chegando ao fim da nossa aula, vamos agora para a hora da tarefa. Tarefa 1. A primeira tarefinha de hoje está na página 10 da sua apostila. O que mais gosto? Então, você tem que escrever aí. Minha cor preferida, a música que mais gosto, comida preferida, doce que mais gosto, livro preferido, melhor amigo, um passeio que eu gosto muito. Então, você vai escrever aí as suas preferências. Aqui, não se esqueça que nós temos alguns pontilhados para ir cobrindo, tá? E sempre sem tirar a pontinha do lápis do papel. Começa desse lado e vai atravessar até o outro direto, sem tirar o lápis do papel. Vai fazer isso com todas essas linhas que nós temos aqui no balão. Depois, assunto que mais gosto de falar, programa de TV, um filme inesquecível, animal preferido, brincadeira, brinquedo que mais gosto, esporte preferido, em casa eu gosto de... Então, você vai continuar colocando as suas preferências aí. E depois temos mais um pouquinho de treinamento de coordenação motora aí. Olha só, o primeiro anãozinho, eu vou seguindo e vou levá-lo até o balde dele. Olha lá, vai seguindo, 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 seguindo. Cuidado para não se perder no caminho, vai com bastante atenção. Cheguei! Aí você vai fazer isso com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Na página 10 temos aí o exercício 2. Veja a cena a seguir, leia o texto abaixo, depois faça as atividades ao lado. Olha o texto, vamos ler. 8 anos depois do feliz para sempre. O que significa esse feliz para sempre? Eu acho que é o casamento deles, hein? Essa é a sala da casa de Branca de Neve e de seu príncipe. Enquanto a princesa trabalha fora, o marido cuida dos 3 filhos, depois de ter assado uma torta de maçã para a princesa. Olha que diferente essa história. Encontre no texto abaixo palavras com S. Pinte de acordo com a legenda. Então, como fizemos na aula, você vai fazer agora. S inicial com som de S vai pintar de uma cor. S entre vogais com som de Z vai pintar de outra cor. E 2 S entre vogais com som de S de uma terceira cor. Próximo exercício. Complete as palavras usando S ou SS. Depois preencha a cruzadinha. Então, nós temos aí 24 palavras. O que você tem que lembrar ao realizar essa atividade? Sempre no início utilizamos um S só. Nunca teremos 2 S no início. E no meio de palavras? Entre vogais, se colocamos um S só, tem o som de Z. 2 S entre vogais, sim, tem o som de S. Certo? Na página 11 temos a cruzadinha. Como você vai saber quais as palavras da cruzadinha? Para conferir, você vai seguindo as palavrinhas do exercício anterior. Todas aquelas palavrinhas que estão no exercício anterior fazem parte dessa cruzadinha, certo? Então, temos aí 24 itens nessa cruzadinha. Anexos. Ao fim da apostila, depois da tarefinha, nós temos os anexos. Olha lá o primeiro anexo de produção de texto, que está na página 15. Jornal da Floresta. Mamãe Cabra salva com bravura e astúcia seus filhotinhos das garras do lobo. Leia a entrevista abaixo. Então, esse texto é uma entrevista, só que ela não está completa. Quem deve completar ela?
Você vai escrever as respostas da Dona Cabra. Então, temos as perguntas. Por que a senhora não levou seus filhotinhos para fazer compras em vez de deixá-los em casa? Você vai responder como se fosse a Dona Cabra. Segunda pergunta. Por que a senhora decidiu encher a barriga do lobo com pedras em vez de entregá-lo para a polícia? Aí a Dona Cabra vai responder. Você vai criar uma resposta para a Dona Cabra. Terceira. Que providência a senhora tomará a partir de agora para proteger ainda mais seus filhotes? O que a Dona Cabra responderia? Você vai colocar aqui. Próxima. Por favor, mande um recado para os seus filhotes. Qual recado você imaginou que Dona Cabra iria mandar aí para os seus filhotinhos? Então, você vai finalizar esse texto, essa entrevista com a Dona Cabra. E esse é o nosso último exercício de hoje. Até a próxima aula!